Tudo bem? Coisa boa, rapaz, encontrar com você aqui. Muita gente já, Val, nós já estamos com 40 pessoas aí, já compartilhando aí, já entrando, né? 52 pessoas agora já. E aí, Val, eu estava aqui colocando o cenário internacional, né, dessa pandemia do coronavírus. Primeiro, eu quero agradecer a você. Eu sei que você está com um trabalho hercúleo aí, responsável pela coordenação de todo o comitê da situação do coronavírus do Distrito Federal. Quero lhe parabenizar também, porque o Distrito Federal foi uma das primeiras... o Distrito Federal é uma cidade-estado, né, como a gente chama assim, uma cidade-estado, e foi a primeira que se inspirou também na cidade-estado de Singapura para fazer aquele protocolo de o isolamento social. Então, depois você vai falar aí para os nossos internautas toda essa experiência riquíssima aí de vocês. Eu tenho tido esse privilégio de estar compartilhando com você, né? Mas eu estava aqui chamando a atenção dos dados internacionais do mundo, Paulo. Hoje, Estados Unidos, 400 mil casos, 12.857 mortos. Estados Unidos, de ontem para hoje, tem morrido quase 2.000 pessoas, que eu me lembro que ontem estava com um pouco mais de 11 mil, já estamos com 12.857. Espanha, 146 mil casos, com 14.500 óbitos, uma taxa de letalidade de 9,9. A Itália, com 135 mil casos, 117.127 óbitos, uma taxa de letalidade de 12,6. A França, 109 mil casos, com 10 mil óbitos, uma taxa de 7,9. E chama a atenção a nós aqui a Alemanha, com 107 mil casos e somente 2 mil óbitos, ou seja, a menor taxa de letalidade, né? Com 1,9 óbitos. O Brasil, nós estamos com 15 mil casos, 800 óbitos, uma taxa de letalidade de 5, né? Isso, sem dúvida nenhuma, é algo preocupante. Eu acho que há uma subnotificação muito grande no caso do Brasil, porque se optou de só notificar os casos, né? E, de certa forma, eu não tenho dúvida que a medida mais acertada no momento é essa do isolamento social, ganhar tempo, para que a gente possa estruturar a rede de assistência, receber os equipamentos de proteção individual, receber os equipamentos. E aí eu quero parabenizar. O Distrito Federal está com 509 casos e 12 óbitos. Então, tem uma taxa de letalidade muito baixa. E aí, Val, você falar um pouco para a gente aí dessa experiência sua aí, de parabenizar, e você compartilhar aí com os nossos internautas aí a experiência sua aí de coordenação de todo esse processo do controle, do enfrentamento do coronavírus no Brasil. Um abraço, muito obrigado. Bom, primeiro é uma alegria poder estar com o Dorico aqui nessa live, porque é um encontro de duas gerações que têm exatamente 10 anos de diferença. E esses 10 anos nos aproximam e nos distanciam, né? Nós nascemos no mesmo lugar, dentro da mesma estrutura familiar. Um foi para a medicina exercer a medicina, outro foi para o direito exercer a advocacia, e aí se encontram lá na frente para discutir o coronavírus. Então, essa é a história do brasileiro, né? Que o ensino, de que a capacitação pode nos unir e, com certeza, poderá nos libertar. O governador Ibanez, quando me convidou para coordenar esse desafio, que é combater essa pandemia, nos deu também a oportunidade de exercer um pouco da experiência da Ordem dos Advogados do Brasil. Acho que presidir a Ordem acima de tudo, administrar conflito interno e conflito externo. Nós enfrentamos aí a crise com a Polícia Militar do Estado do Ceará, que houve a paralisação das forças, inclusive na época da própria Polícia Civil. Isso é um grande aprendizado. Uma eleição sucedendo a outra, no meu caso, que participei de 7, também permite um grande aprendizado, e conviver com o governador Ibanez, que é ex-presidente de ordem, ex-diretor nacional da OAB, também é um grande aprendizado. A primeira coisa é entendermos que o fato de o Distrito Federal estar vencendo essa luta momentaneamente não significa dizer que a batalha está terminada. É uma coisa que eu tenho discutido muito com o Dorico, e o Dorico
tem essa experiência da saúde pública, não só como médico, mas como gestor da saúde pública, são 20 e tantos anos sendo secretário de saúde. Mas uma coisa muito interessante que o Eudorico traz é a literatura, né? As inúmeras obras publicadas em saúde pública, a experiência com o Programa de Saúde da Família, com o Mais Médico, trazem uma visão da saúde pública. Hoje eu tive com o Osmar Terra e o governador Ibanez, numa reunião no Palácio do Planalto, e a gente discutiu isso com o Osmar. Eu disse, Osmar, você foi deputado junto com o Eudorico e foi secretário também lá atrás, e ele era presidente do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde, e o Eudorico era presidente do Conselho Municipal, do Conselho Nacional dos Secretários Municipais. Isso. E ele lembrou disso, viu, Eudorico? E disse assim, o Eudorico é um irrequieto. E continuamos nós, Andrades e Monteiros, irrequietos. E o governador Ibanez resolveu adotar um protocolo que dá a falsa sensação de causa-ganha, que é o quê? É você ter, já em um determinado período, 41 casos num único dia, e ter a luta, tanto com o secretário Osney, que é um gigante da saúde pública nacional, como com o secretário Francisco, que também tem demonstrado assim, uma capacidade de luta e de engajamento, de liderança gigantesca, para a gente diminuir essa curva e ter dia que tem 15, tem 14, tem 16. E, às vezes, a população ela fica numa ansiedade muito grande de um libera geral. Não, já que o DF tem essa peculiaridade de ser uma cidade-estado, de ter 3,5 milhões de habitantes concentrados numa URBS, nós praticamente não temos população rural, já que nós conseguimos manter esse nível de 10, 15, 20, 30 casos dia, então nós ganhamos a guerra. Esse é o sentimento que é o pior dos sentimentos para o enfrentamento do coronavírus. Se você utilizar, como nós temos lá no Palácio Buriti, uma sala de situação em que nós acompanhamos a mobilidade da população, da que sai de Ceilândia, da que sai de Planaltina, de Brasília, não importa onde ela esteja, e vem para o plano piloto e volta para o plano piloto, utilizando o plano piloto como cidade dormitório, ou invertendo a curva, as cidades administrativas como cidades dormitórios, esse pêndulo de ir e vir da população, ele pode trazer um contágio em massa a qualquer momento. Então, daí a importância de nós acompanharmos, de nós não de necessidade de manter em alerta e vigilante e fazer a abertura, em sendo o caso, de uma forma muito podemos, em hipótese alguma, imaginar que está tudo bem. O governador Ibanez tem insistido, tanto nas reuniões internas como nas reuniões externas, a importância de nós ficarmos em casa, de cuidarmos dos nossos idosos, de isolarmos a nossa criança. Não podemos esquecer, o Eudorico, que nós, e eu discuti isso com você lá atrás, muito atrás, quando o primeiro dia o governador tomou a decisão de fechar o funcionamento das escolas para diminuir a mobilidade e diminuir o fluxo de pessoas para evitar que a contaminação ela se desse de uma forma explosiva. Eu cheguei a questionar, naquele primeiro momento, se necessitaria de uma medida tão radical. E vejo que o governador aceitou e que a utilização do protocolo de Singapura ele permanece correto. E Singapura hoje reavaliou a abertura e fez de novo um fechamento, obrigando a todos a usarem máscaras. Então, a utilização da ciência, da estatística, da medicina, no enfrentamento do coronavírus, ela é fundamental. Não dá para você ir a esmo, utilizando só o empirismo, só a base factual, que com certeza isso não dará certo. Então, para a gente é muito importante ter esse contato com alguém com experiência do tamanho de Eudorico, ter essa sensibilidade, essa inteligência emocional que tem o governador Ibanez, e ir trocando com a população, no caso do GDF, nós temos mais de 130 embaixadas, nós temos um altíssimo nível de vida com a maior renda per capita do país, então nós temos um fluxo no nosso aeroporto, que é um fluxo que vem dos países emanadores do vírus, Europa, Estados Unidos, Oriente Médio, Ásia como um todo. Isso faz com que nós fôssemos uma cidade-alvo. Quis a experiência utilizada, o protocolo utilizado, que a gente conseguisse conter a pandemia. Mas isso não significa que nós devemos descuidar. De sol a sol, dia a dia, nós estamos fazendo esse enfrentamento
quase que permanente. Val, se você tivesse que tirar aí um ensinamento de todo esse processo, qual seria aquele ensinamento assim que você considera que mais foi importante nesse momento, nesse processo todo aí no Distrito Federal? Eu acredito que o ensinamento do isolamento, como essa, no mundo globalizado como o nosso, que a informação ela flui de uma forma muito rápida, foi importantíssimo tomar a decisão na hora certa. Talvez se nós não tivéssemos tomado as medidas ainda num primeiro momento, quando nós tínhamos 2 casos, 3 casos, e criar painéis de acompanhamento da mobilidade, do crescimento da doença e da localização do doente, nós teríamos uma outra realidade. Digo isso, Dorico, porque numa perspectiva de realidade virtual, todo e qualquer dado, toda e qualquer informação, por mais drástica que seja, ela é relativizada. Então, nós temos hoje a capacidade de ver um atropelamento em tempo real na China, no Japão, na Arábia Saudita. Só que no momento seguinte, a rede nacional de informação, a rede internacional de informação, ela nos possibilita ver uma piada e rir. Então, toda tragédia, toda comédia, ela é imediatamente relativizada. E as pessoas não têm a plena noção do risco que correm, da gravidade que é efetivamente o problema. Então, ele vê na tela, como antigamente nós víamos na televisão, e ele pensa que não pode acontecer com ele pensa que é algo muito distante, e que, como no momento seguinte isso vai acontecer de uma forma muito relativa, ele não imagina que chegue perto dele. O governo tem, materialmente agora, que agir, exercendo o poder para mostrar à população que a ciência ela expõe o risco que as pessoas podem ter e que a morte ela pode chegar. É o que aconteceu com a Itália, é o que aconteceu com a Espanha, é o que acontece nesse momento com os Estados Unidos. Eu lembro quando nós acompanhávamos na sala de situação, quando os Estados Unidos chegaram a 100 mil casos, eu lembro de um dos nossos técnicos que ele falava para o secretário de inovação, dificilmente passa de 100 mil, porque é o país de maior poder aquisitivo, eles vão encontrar uma solução, eles vão encontrar uma vacina, e nós, naquele momento, dizíamos, e o governador Ibanez repetia como um mantra, só o fique em casa, só o isolamento social vai conter, nesse momento, a pandemia. Os Estados Unidos chega a quase 400 mil casos. Então, não há outra lição mais importante nesse momento é que conter a invasão desses vírus nos lares brasileiros, não há outra alternativa que não o isolamento social. E se vier de haver uma abertura, primeiro, com muita responsabilidade, usando dados estatísticos, fazendo com que as pessoas possam verificar uma segurança. Nós não temos ainda, eu ouvia aqui no início da live, você falar sobre a importância de nós termos uma análise concreta do número de casos. Nós estamos agora começando a receber, no caso de Brasília, 300 mil testes. Nós receberemos daqui até a próxima semana cerca de 600 mil. Então, nós vamos testar em massa a população. Primeiro, o corpo de saúde, depois o corpo de segurança, polícia militar, polícia civil, bombeiros, agentes penitenciários. Depois nós vamos partir para os servidores dos grupos de apoio, aqueles que trabalham em asilos de idosos, aqueles que trabalham com coleta de lixo, aqueles que trabalham no dia a dia nas ruas, mantendo limpeza, mantendo os motoristas de ônibus, enfim, os agrupamentos humanos em que a gente pode efetivamente ter um vetor de contaminação maior. Então, o motorista de ônibus doente, se pressupõe que ele pode vir a contaminar o ônibus. Então, estou falando de 30, 40, 50 pessoas que multiplicarão por mais 300, 600, 900, e aí nós perderemos o controle. Então, nós faremos uma checagem de massa. A ideia do governador Ibanez é nós distribuirmos até o final da próxima semana cerca de 2 milhões de equipamentos de proteção, sejam máscaras, seja em álcool em gel, seja em luvas, para aqueles que operam diretamente com a comunidade, mantermos o isolamento e fazermos a testagem em massa. Ou seja, eu tenho o número real. Eu poder dizer, Dorico, o seguinte: a Secretaria de Saúde, o secretário Francisco Araújo, poder dizer para o governador o seguinte: governador,
nós temos de cada 1.000 pessoas, nós temos já 200 mil doentes. Daqui a mais 15 dias, nós vamos ter mais 500, até nós chegarmos no patamar de virada, que se calcula pelos dados utilizados hoje mundialmente, com 51% da população já com o vírus, porque aí nós começamos a ter uma queda para protegermos 10, 20, 30% da população que não podem ter. Então, quando eu falo do Distrito Federal, eu falo de 300 mil idosos, que eu sei aonde moram, se moram com crianças, se tem comorbidades, se tem alguma fragilidade no convívio. Tem idoso que mora numa situação inadequada em abrigo com 15 pessoas, crianças, adultos, que vão trabalhar, que voltam. Então, dificilmente nós vamos ter o retorno das aulas a imediato prazo. Dificilmente nós vamos ter a liberação de idosos para circular de forma livre. Então, nós temos que manter o vetor de disseminação, que são as crianças, em idade escolar, manter o idoso afastado, para que a gente possa, aos poucos, ir retomando a economia. A grande lógica e o grande cálculo utilizado no GDF é o salvamento de vidas. Se salvar uma vida que seja, para nós é o que é importante. Não adianta salvar a economia, perder vidas, porque vidas nós não podemos recuperar. A economia, com certeza, se a gente acabar com feriado, acabar com sábado, acabar com férias, a gente recupera o ano letivo, a gente recupera a economia. Agora, uma morte que seja, nós não vamos ter como recuperar. Não há ainda um processo de ressuscitação que não seja pela fé. E, embora tenhamos muita fé, nós temos que dar uma ajuda a Deus para que Ele possa operar os seus milagres. E ter, nesse momento, a essa altura do campeonato, com esse vetor de preocupação que tem o DF, e nós termos só 12 mortos, é motivo de muita comemoração e de muita alegria e também de muita reza, mantendo a fé de que nada vence o trabalho com fé em Deus. Muito bem, Val, muito obrigado aí. Eu acho que está claro para todo mundo a importância desse processo, né? E realmente não tem como a gente enfrentar uma pandemia como essa se não for com coordenação política, com visão estratégica, unidade, e você apresenta isso. Aproveitar e saudar aqui o nosso pessoal que está nos acompanhando. A Osanira, nossa grande líder da área de saúde mental, que hoje está fazendo um belíssimo trabalho ao lado da nossa vice-governadora Isolda Sela. A Rebeca Teófilo, Tarcísio Roberto, Sueli Souza, o Rogério Leite, Ana de Lourdes, a Lidalva, o Beto, o Zé Moisés, nosso querido Zé Moisés aí nos acompanhando aí, Vanessa Cacau, Francisca Castelo Branco, a Madalena, o João Batista, a Gisele Piancó, Ivan Coelho, o Leonardo, Marcos Barros, Nívia Guedes, abraço aí, Nívia, Paty Salles, Júnior Oliveira, Fabiana Borges, Márcia Gardenia. Val, nosso presidente da OAB lá de Iguatu, Marcos Antônio Sobreira, está mandando um abraço para você. Grande Marcos Antônio Sobreira, melhor presidente Isso. da história da região Centro-Sul, um trabalhador incansável, teve a possibilidade de apoiar um irmão nosso para ser o atual presidente, casado com a Ronélia, que é nossa prima, e a quem manda um grande abraço e é um grande irmão. Nós temos lá em Iguatu pessoas do nosso coração, pessoas que a gente tem a certeza de que estão para colaborar. Sudete é um exemplo disso, uma advogada guerrida do Centro-Sul, e que com certeza com o Marco Antônio, com tantos outros lá, com o Romualdo, fazem um trabalho magnífico lá. E é bom lembrar, Dorico, que essa oportunidade de ter essa quantidade de pessoas e formadores de opinião interagindo com a gente, é a possibilidade também de lembrar que essa é uma doença silenciosa. 80% das pessoas que têm o vírus, isso está confirmado por pesquisas recentes na Europa e nos Estados Unidos, elas não têm nenhuma manifestação, são totalmente assintomáticos. Só 20% da população tem gravidade. Mas se nós pegarmos o sistema de saúde no Brasil, você pega a região Centro-Sul, aí do Ceará, quantos respiradores, quantos ventiladores pulmonares nós temos? Talvez não chegue a 10. Não, Val, nós região. Só temos hoje aqui ilhas do Ceará. Nós temos Fortaleza, Sobral, o Cariri, tá certo? Nós não temos praticamente leito de UTI. Então, pronto. Em toda a região do Crateús, na região de Jaguaribe, na região Centro-Sul.
se a gente tiver uma interiorização, e aí é importante, você tocou num ponto importante, aqui no Ceará são 3 frentes. Uma frente que eu diria que essa primeira, que é da burguesia, da elite aqui da aldeota, que foram praticamente os primeiros contaminados, que é o pessoal que veio da Europa e veio de Miami. Agora ela está se estendendo para a periferia. Isso vai ser um problema sério e se estendendo para o interior. Só dar os números aqui do Ceará. Hoje nós já estamos com 1.300 casos, 53 óbitos, né? Em 45 municípios. Então, isso é um problema grave, porque praticamente, se você tiver uma interiorização e ela ir para a periferia de Fortaleza, o sistema de saúde chega à exaustão, que esse é o grande desafio nosso. Você tem talvez um dos melhores sistemas de saúde do Brasil, que é Brasília, que foi criada para ser uma cidade modelo para todo o país. Nós começamos a sexta-feira, em dias normais, com cerca de 60, 70 leitos na fila de espera, leitos de UTI, que são regulados pela regulação do próprio Poder Judiciário, fiscalizados pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública. Você imagina, num caso de pandemia, você injetar nesse sistema mais 1.000, 2.000, 3.000 pessoas precisando de UTI, precisando de tratamento intensivo. Seria o caos. Em estados como o Ceará, nós temos que ter o isolamento como uma regra. Em cidades como Iguatu, como Crateús, como Tauá, cidades nesse porte, que tem o risco de ter a pandemia de forma muito invasiva e não tem uma estrutura de saúde que possa dar o suporte, que o meio mais rápido de ter atendimento de urgência e emergência é uma ambulância que vai levar 20 horas. Então, nesses casos, nós temos que ter o isolamento como regra. Eu fico muito triste em ouvir agora, há pouco, na Hora do Brasil, as pessoas comentando de que o fato de não ter nenhum caso em determinado lugar levem as pessoas a voltar ao comércio, a voltar ao dia a dia, a voltar ao cotidiano. Só precisa um contaminado descer do ônibus e dar um espirro. Porque nesses casos, você não tem ainda a estrutura de saúde. O que é que nós estamos fazendo aqui por determinação do governador Ibanez? Fazendo todos os esforços para que a gente possa chegar até meados do pico da epidemia com uma nova estrutura de saúde. Então, nós temos mais 200 leitos no nosso estádio. Nós temos mais 300 leitos de UTI novos, que não existiam. Nós recuperamos cerca de 200 equipamentos de ventilação pulmonar invasiva que estavam num parque já para serem dispensados e que nós recuperamos junto com o Senai, uma ideia magnífica do governador de levar para lá para eles recuperarem. E hoje nós injetamos na rede esses equipamentos. Nós estamos recebendo doação, acabamos de receber da Rede Dó, do Einstein e do Hospital Sírio-Libanês mais 20 equipamentos e 20 milhões de reais para adquirir novos equipamentos. Ou seja, nós estamos fazendo a retaguarda da saúde para quando a epidemia atingir o seu pico, ela se transforme em pandemia aqui local e essa pandemia possa ser absorvida pelo sistema de saúde. Então, se você pegar uma cidade como Iguatu, como Crateús, como Tauá, como tantas outras cidades de médio porte do interior do Ceará, da Paraíba, do Rio Grande do Norte, não importa o local do Nordeste, mas que tenham essa característica, nem eles têm condição de, em tão pouco tempo, fazer essa retaguarda, construir unidade hospitalar, levar UTI e ter equipamento, ter a medicação, mesmo em experiência, a cloroquina, mais para utilizar no local, e você pode ter uma grande parte da população contaminada. Então, não é porque o sujeito é idoso que ele tem que morrer. Não é porque o sujeito é recém-nascido que ele tem que morrer. Ele tem direito. Quando a Constituição diz que todos têm direito à vida, liberdade, igualdade, segurança, a todos os brasileiros assegurado esse direito fundamental, nós temos, sejamos operadores do direito, sejamos operadores da medicina, que preservar essa vida. Esse é o legado que nós podemos deixar para a nossa próxima geração. Nós estamos vivendo hoje algo que será história em pouco tempo nos livros. Nós leremos aí em pouco tempo essas informações como páginas da história. Nós não podemos deixar o legado de um sacrifício de toda uma geração de bibliotecas ambulantes, das pessoas que dominam a nossa experiência, pelo simples e belo prazer de não poder ficar em casa durante 2, 3 meses. Esse é o preço que o jovem, o adulto, que a criança tem que pagar para salvar a nossa próxima geração e as próximas em seguida.
Val, é exatamente esse. Esse é um desafio. O próximo ponto que eu queria abordar com você é exatamente essa limitação tecnológica do Brasil. Mas eu queria aqui aproveitar, você já fez essa saudação ao Marco Antônio. Entrou também o nosso presidente Arinaldo Dantas aqui participando, o Rony Um abraço para Chaves, Erinaldo. lá de Iguatu. Isso. O Ronilson Ferreira, certo? Tamires, Valderluz, a Kelly, a Ramana também está participando aqui, Shirley Queiroz, Fabrício, a Mônica Giovanni, da Fiocruz aí de Brasília, está participando aí, acompanhando a gente aqui, André Costa, Tarcísio Monteiro, Pedro Monteiro Chaves, nosso advogado, amigo, primo lá de Iguatu também, a Lucélia Saraiva. Ou seja, Val, esse é um desafio gigantesco para o Brasil. E aí, qual é o grande problema também, que eu acho que é importante nesse momento a gente compartilhar? Com certeza, o mundo, né? Ou seja, todos os países que estão envolvidos, né? Praticamente todos os países estão envolvidos nessa pandemia, e por isso que é pandemia, porque está, né, praticamente, Val, só para a gente ter uma ideia, para o nosso internauta ter uma dimensão dessa contaminação exponencial, né, do coronavírus. Janeiro, fevereiro e março, ali até dia 15 de março, você tinha uma média de 100 mil casos no mundo. Hoje nós estamos tendo uma média de 100 mil casos por dia. Então, isso, e daqui a pouco vai para 150 mil, 200 mil. Então, se não tomar as medidas que estão ligadas diretamente ao processo não farmacológico, ou seja, a prevenção não farmacológica da pandemia, que se dá exatamente com as medidas de isolamento social. Esse problema, no caso do Brasil, é mais grave. Eu tenho chamado a atenção para isso, porque nós vamos ter que reforçar isso. Primeiro, a questão do subfinanciamento do SUS. O SUS sem dúvida nenhuma, digamos assim, um fator de proteção que nós temos, que os Estados Unidos não têm um sistema como o nosso, né? Mas está subfinanciado. Por isso que uma das primeiras medidas do orçamento de guerra para enfrentar o coronavírus foi, já em tese, desrespeitar a emenda constitucional 95, que nós fomos contra ela lá atrás, porque ela congela os recursos do SUS por 20 anos. Então, isso é uma ameaça enorme ao SUS, você congelar por 20 anos os recursos da saúde. Então, isso, sem dúvida nenhuma. A outra questão, que de certa forma se apresentou muito forte e é uma grande ameaça ao Brasil, é a nossa total dependência tecnológica. A questão de soberania nacional. Ou seja, o fato do Brasil hoje não produzir máscaras N95, que é uma máscara simples, né? Praticamente você só tem uma indústria no mundo produzindo isso, que é a 3M nos Estados Unidos, né? As outras máscaras cirúrgicas, só praticamente a produção na China. O Brasil não produzir ventiladores, o Brasil não produzir química fina, ou seja, imagine quando a pandemia chegar na Índia, porque 95% da nossa medicação, do sai do nosso medicamento, vem da Índia. Então, isso praticamente a gente pode ter um apagão terapêutico no Brasil, porque a gente não tem a capacidade de produzir esse medicamento. Então, essa é outra questão. Eu queria até falar um pouco, que você falasse um pouco para a gente, como é que o Distrito Federal está enfrentando essa questão tecnológica, o esforço que vocês estão fazendo para aquisição de equipamentos, de máscara, inclusive para equipar os leitos de UTI, né? Eu quero parabenizar também pela iniciativa de construção do hospital no estádio Mané Garrincha. Eu queria até que você falar um pouco como é que está e qual é a previsão de inaugurar e como é que está a estrutura dos leitos, né, hospitalares aí de Brasília, de UTI e de pacientes internados. Como é que você está administrando essa questão também, junto com o secretário Francisco? Eu quero aproveitar e mandar um grande abraço para ele, parabéns, e qualquer hora dessa a gente fazer uma live com ele aqui também, para essa experiência da gestão dele aí ser compartilhada. Fala um pouco. Primeiro, mandar um abraço, Dorico, muito especial e emotivamente muito forte para Isabel, nossa querida Bel, que você viu nascer com Ivana. Ivana, inclusive, acompanhou o parto. O Erinaldo, que está nos acompanhando aí, viu nascer, estava lá no dia que ela nasceu, e hoje a Bel é médica. Né? Quem diria que estaria entrando na medicina, passou na residência
e entrou no hospital. Poucos dias depois, o hospital foi transformado em hospital de referência para o nascimento de bebês com mamães com a Covid-19. Então, a Isabel, que eu acabei de ver aqui, Bel, um grande abraço, grande o abraço. registro aqui na luta contra o coronavírus, a Maria da Paz, nossa querida da Paz, que está na luta todo dia pela saúde pública no Ministério da Saúde, na luta contra o coronavírus e pela vida, né? Nós temos que avaliar uma coisa, Dori, que eu nunca me esqueço das nossas conversas, longas e cansativas conversas, para o Daniel, para a Isabel, para a Beatriz e para a Sofia, cansativas por demais, mas eu lembro demais de nós ali na varanda da sua casa, aí, do seu apartamento, olhando ali o horizonte, vendo o Castelão, de nós falarmos do tempo que o Brasil perdeu e da geração que o Brasil perdeu por um motivo bem simples. Nós nem nos voltamos para a pesquisa científica para desenvolver tecnologia de ponta e nem nos voltamos para ser os grandes fornecedores de matéria-prima para a medicina. A Índia desenvolveu uma expertise em que os insumos, em mais de 95% dos insumos de medicamentos do mundo, você vai lembrar disso, da gente discutindo isso, vem da Índia. A Índia tendo uma invasão mais concreta dessa pandemia, nós vamos ter um desabastecimento mundial de medicamentos. Isso é algo que preocupa muito a gente. O governador Ibanez, lá atrás, determinou ao secretário Francisco que, junto com o secretário de Economia, André Clemente, pudessem fazer um suprimento de 6, 8, 10 meses de medicamentos para que a gente tivesse uma segurança no Distrito Federal, porque isso é algo que pode acontecer e que está na iminência de acontecer se continuar o crescimento dos números como vem continuando. E digo isso porque tecnologia e ciência para o combate de uma pandemia como essa, que o mundo nunca tinha experimentado com essa velocidade, com esse nível de informação, ela é fundamental. Nós, no DF, nós nos organizamos de modo a ter painéis em tempo real, números de leitos desocupados. Há uma coisa interessante aqui no DF que contraria toda a literatura médica. Num sentido natural, qualquer análise mais superficial do quadro do DF mandaria que nós suspendêssemos as cirurgias eletivas. E o governador Ibanez fez a seguinte conta. Nós tivemos uma diminuição de mais de 90% do número de acidentes de veículos. Nós tivemos uma diminuição de mais de 60% dos acidentes domésticos. Nós tivemos um número muito reduzido com o fechamento dos bares de acidentes em percurso, em volta de lazer, de entretenimento, e isso permitiu a gente ir segurando a rede para não suspender as cirurgias eletivas. Mas isso só pôde ser feito usando a tecnologia, tendo dados em tempo real, em ter um acompanhamento exaustivo. Nosso secretário de atenção básica, os nossos superintendentes, eles têm trabalhado de uma forma exaustiva. Aqui, os meus parabéns a toda a estrutura de saúde do GDF, a Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, o pessoal da SLU. Ou seja, o governador tem em mãos hoje um corpo de trabalho que entendeu o momento que o Estado estava passando e está trabalhando todo mundo junto. É do servidor mais humilde, que fica lá numa regional, ao servidor mais capacitado, ao médico infectologista, pesquisador da Fiocruz, no caso do RAD, que está à frente desse combate. Nós estamos todos unidos. Ninguém solta a mão de ninguém. Eu digo isso porque o secretário Osney saiu da frente da pasta, foi para o nosso EMOS, o nosso centro de coleta de sangue, mas continuou ajudando. Ou seja, todos estão umbilicalmente ligados nesse processo para o combate. Não dá para você descansar um só segundo. Eu digo isso porque nós temos utilizado muito o protocolo de Singapura para manter a curva achatada, para aumentar a rede. O hospital de apoio que está sendo construído no Mané Garrincha visa exatamente isso. Nós temos leitos suficientes para uma emergência, para um crescimento inesperado. Mas tudo isso, Dorico, ele tem que ser feito de uma forma muito concatenada. É preciso que a população entenda. Quando eu escuto, né, nós tivemos aqui em Brasília coisas absurdas, né? Autoridades que foram à rua lutar pela volta do comércio, passeatas. Eu tive notícia hoje de 4 pessoas, 4, das que participaram
da última carreata na frente do Palácio Buriti, que é a sede do governo, estão internadas. Isso é muito triste, quer dizer, aqueles familiares daqueles sujeitos que foram lá lutar para o comércio abrir e morresse quem morresse, hoje estão pedindo pela vida deles. Então, nós não podemos ser irresponsáveis. Nós precisamos ter um olho na economia, de que não pode parar, de que nós devemos abrir o comércio, abrir a indústria, mas de forma muito cautelosa, muito responsável. O uso da máscara é importante, mas como você lembrou, nós não temos um fabricante de peso, de volume no Brasil que possa recompor essa ausência. Nós não temos no Brasil uma estrutura de produção que permita nós nos livrarmos do jugo da China. Essa é uma verdade, é uma dependência. Porque é mais barato, nós passamos a consumir de lá, de entregar petróleo, de entregar soja, de entregar milho, em troca de carne, ferro, enfim. Praticamente a nossa produção inteira em troca de produto pronto. Nós não contávamos que um dia íamos precisar tanto de coisas tão simples como equipamento de proteção. O EPI hoje passou... Eu tenho 2 casos, Rodrigo, que são muito importantes para a população ter conhecimento. Nós adquirimos, através da Fundação BRB, 16 ventiladores pulmonares invasivos. Os que montam a UTI para efetivamente atender o paciente mais crítico do coronavírus. O presidente do banco efetuou o pagamento, foi retirada a nota fiscal, o distribuidor entregou na agência bancária, a agência foi fechada com os equipamentos dentro e, para nossa surpresa, a agência foi invadida e o distribuidor, levando homens armados, recuperou o equipamento e devolveu o dinheiro. Nós havíamos adquirido por um valor X, eles venderam pelo valor 2X. Então, isso é um mercado absurdo. Outro exemplo que dou é um caminhão de máscaras do Grupo DOR, que era deslocado em Recife e foi metralhado. Ou seja, insumos básicos de saúde tratados como ouro em pó, como mercadoria valiosa no mercado negro. Então, eu acho que nós passaremos por essa epidemia, por essa pandemia, mas nós precisamos aprender agora com ela para levarmos para a literatura, para levarmos para a história a necessidade de um aprendizado. É inconcebível, num país de natureza continental como é o Brasil, que nós não tenhamos um setor produtivo que seja alçado à importância que é o setor médico. Nós vivemos, nós trabalhamos, tudo em função da saúde, ou nossa ou alheia. Porque sem saúde você não consegue usufruir do dinheiro que ganha, usufruir dos cargos que exerce, usufruir da sua família, enfim, todos os bens são relativizados. E nós, ao longo do tempo, fomos deixando essa máxima nos consumir pela lógica do menor esforço, pela lógica da acomodação. Então, eu acredito que cada um dos formadores de opinião tem que pensar nisso. Cobrar dos nossos governantes indústria de base para o fornecimento de medicamento, para o fornecimento de insumos, para que, se daqui a 100, 200 ou 300 anos nós venhamos a ter algo semelhante, que a gente possa ter mecanismos de isolamento e de defesa próprios, a não depender de um navio, a não depender de um avião, e que não dependa da intervenção nacional em que está raptando esses recursos, deixando que países menos afortunados venham a padecer do seu próprio mal. Essa é uma realidade concreta. Muito bem, Val. Eu acho que esse é um tema que eu acho que é um tema estratégico e você não só como o secretário da Casa Civil, mas com um grande formador de opinião desse país, inclusive com a experiência que você teve no Conselho Nacional de Justiça, né? E ao lado do governador Ibanez, eu acho que construir uma agenda pós-pandemia. Nós temos que, nesse momento, ter essa agenda, que é o enfrentamento da pandemia, esse momento duro, árduo, né, que todo mundo está vivenciando, mas a gente também já temos que pensar, né, no pós, né, e ter muita clareza que esse enfrentamento ele se dá na questão da saúde, na questão social e na questão econômica. Aproveitava e mandar aqui um abraço para a Machap, nossa querida Machap está nos acompanhando aí também. Nossa fotógrafa oficial. Mais uma vez, saudar a nossa querida Bel, residente. E Bel, nós estamos aqui rezando para você, porque a vida de residente não é uma vida fácil e, com certeza,
residente em tempos de coronavírus é mais duro ainda. Então, muita proteção e para nós, vamos estar aqui pedindo você. Meu querido Totonho Laprovítera também está aí nos acompanhando. Um grande abraço, Totonho. O Marquinhos, nosso querido Marquinhos, lá de Mulungu e de Fortaleza, um grande amigo nosso, está nos acompanhando. Minha querida guerreira Socorro Ferreira, presidente do sindicato dos agentes de saúde, agentes de endemias aí, de toda a região norte, né? Um abraço, guerreira, saudar em nome dela todos os nossos agentes de saúde, agentes de endemias, uma preocupação nossa aí. Eu quero aproveitar, Val, e reforçar mais uma vez. Nesse momento, os agentes comunitários de saúde, os agentes de endemias, têm que fazer um planejamento das suas equipes. Não é mais a unidade básica de saúde em tempo normal. A unidade básica de saúde tem que ter, de preferência, uma tenda fora da unidade, tem que ter uma sala reservada, sem ar-condicionado, para os pacientes com sintomas respiratórios. Isso é muito importante. Os agentes de saúde devem usar seus telefones, suas redes, o WhatsApp é muito importante nesse momento, porque quanto menos pessoas estiverem visitando a unidade, melhor, né? E colocar os telefones das unidades, colocar o telefone dos agentes de saúde, quanto menos contato tiver, mesmo na unidade básica de saúde, aquela sala dos pacientes com suspeitas de problemas respiratórios, os profissionais têm que estar com os equipamentos de proteção individual, porque isso é fundamental, isso é um grande problema no mundo inteiro. Foram parte do problema da Inglaterra e da Itália, a contaminação dos profissionais de saúde. 25% dos profissionais de saúde da Inglaterra se contaminaram, tá certo? Mais de 70 médicos na Itália já faleceram. Esse é um grande problema, um grande desafio. Então, a unidade básica de saúde, nós temos que ter uma rotina agora, um planejamento para cada equipe. Não adianta pensar que a unidade básica vai funcionar normal. Então, tem que ter um planejamento, a hora marcada da gestante, da criança que vem vacinar, o hipertenso, o diabético, e tem que ter, de preferência, uma tenda fora, viu, Val? Acho que é muito importante agora. Eu sei que o nós montamos aqui, nós montamos tendas em praticamente todos os hospitais e UPAs. Isso, é importante. Isso é muito importante. E eu sei que os profissionais de saúde, eles estão no limite do esgotamento, porque há algo, Dorico, que é muito além, né, do cansaço físico, que é a tensão natural de um momento como esse, né? Nós tivemos casos aqui em Brasília de pessoas que fugiram do hospital. Teve um caso de um médico, recém-aprovado em um concurso aqui, que fugiu do ambiente hospitalar ao sentir febre. Febre que era, naquele momento, emocional. Então, assim, nós precisamos ter essa responsabilidade com a população, mas temos que entender que o momento é de colaboração. Você fica em casa e contribui com o processo da sua forma, evitando fake news e contribuindo com a direção correta, que é o combate à pandemia. Val, vamos ter que ir encerrando aí. Eu quero aproveitar e saudar aqui a Roberta Félix, saudar aqui o Erinaldo mais uma vez, Leandro Vasque, que o nosso querido Leandro Vasque está nos acompanhando aí também, o Neto Muniz, irmãos, a Nilda Rodrigues, a Janaína, Sudete, colega nosso advogado, Charles Goiano, um abraço, Charles, Kleber Franco, Diego Saulo, Bom, o Dorico, uma coisa muito importante, Fernanda viu? Antes Alves, de encerrar. A Dorinha. Como é, Val? Não, eu vou passar para você encerrar e não perder agora suas palavras, considerações finais aí para os nossos internautas. Olha, uma coisa muito importante é não perder o humor. O Instagram conseguir juntar duas cabeças assim, que não são tão grandes, são gigantes. Já é muita coisa, viu? E reunir esse número tão expressivo de pessoas aqui nos assistindo é uma alegria. Eu agradeço demais ao governador Ibanez a oportunidade de ter essa experiência de vida. Eu sei que, com certeza, se não há bem que dure para sempre, também não há mal que nunca se acabe. Mas tem uma lembrança, que é uma lembrança muito forte, do nosso querido poeta Érico Veríssimo, que ele lembra naquele Olhai os Livros do Campo. Quem não leu Olhai os Livros do Campo? E ele lembra que é uma passagem de um médico, do Eugênio, em que ele escreve para a amada, e ele diz o seguinte: antes de Mussolini e Stanley existiam as estrelas.
E mesmo depois de todas as atrocidades feitas pelos dois pelo mundo, as estrelas permanecerão a brilhar. Então, eu tenho uma plena convicção de pessoas como você, como o governador Ibanez, como nosso secretário Francisco, quanto tantos bons servidores que tem pela saúde do Ceará, pela saúde do DF, do Brasil e mundo afora. Nós vamos vencer essa pandemia e vamos sair dela muito mais fortes, preservando a vida de todos os nossos entes, queridos ou não. Não é porque é velhinho que tem que morrer, não existe isso. Quanto mais viverem, melhor para a humanidade, mais experiência nós acumulamos e mais livros, como essa biblioteca maravilhosa que você tem, nós vamos ter. Obrigado, Val. Um abraço. Mandar um abraço para o Faustinho aí também. Depois, Faustinho, na próxima live Faustinho. que a gente for fazer, a gente vai começar com a história dos cabeções, viu? Pronto. Um abraço, felicidade, Val. Bom demais. Um abraço. Um abraço, tchau.